Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Nós vamos meditar hoje, aleluia, Jesus, numa passagem de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Amém? Eu gosto dessa mulher. Ela não é uma mulher do século 21, mas é uma mulher ousada, amém? É uma mulher de coragem, uma mulher de fé. Aleluia, Jesus. E o tema da mensagem dessa noite, irmãos, é transformados pela fé. Amém? Então a igreja pode acompanhar comigo, né, aí na sua Bíblia ou aqui na mídia. A minha versão vai estar um pouquinho diferente aqui, porque não é a mesma versão que está aqui no multimídia, mas basicamente é a mesma coisa. Aleluia, Jesus. A palavra diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes os pés com unguento. Aleluia, Jesus. Aqui, irmãos, nesse começo aqui, né, do nosso texto, dessa passagem na Bíblia, nós sabemos que os fariseus eram um povo que não cria em Jesus, né? Um pouco antes disso, se você for ler, a Bíblia fala que os fariseus rejeitaram o batismo. Jesus estava ali andando, pregando, e por inúmeras vezes os fariseus sempre tentavam pegar Jesus. Eles sempre estavam tentando provar que Jesus não era o Messias. Eles sempre faziam perguntas, né, para deixar Jesus, digamos, numa situação difícil que Jesus não soubesse responder. Aleluia, Jesus. Mas esse fariseu convidou Jesus para ir comer com ele, se assentar à mesa dele. Aleluia, Jesus. Por que será que esse fariseu convidou Jesus para ir à casa dele, se eles não criam em Jesus? Se eles tinham rejeitado o batismo? Aleluia, Jesus. E aí entra a mulher na história. A Bíblia diz que ela é uma mulher da cidade. Aleluia. Uma mulher que sabia que Jesus estaria naquela casa. E a Bíblia diz que ela levou um vaso de alabastro com unguento. Esse vaso de alabastro, irmãos, era um cordão que essa mulher usava, era um vasinho pequeno, como se fosse esses vidrinhos de ungir, né, de óleo da unção, que às vezes a gente compra para ficar em casa. Ficava pendurado aqui, como se fosse um colar. Aleluia, Jesus. Mas essa mulher foi para lá e levou esse unguento. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus assentado à mesa, não ainda jantando, né? Ela vê Jesus ali com aquelas pessoas, com aqueles homens, e ela começa se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. Aquela mulher já conhecia Jesus, ela sabia quem era Jesus. Você concorda comigo, igreja? Que quando essa mulher chegou ali e se assentou aos pés de Jesus, embora sendo uma pecadora, ela já sabia quem era Jesus, porque ela se prostrou aos pés de Jesus. Todos aqueles homens que estavam ali não conheciam Jesus, não honraram Jesus, mas aquela mulher entrou ali ousadamente, porque ela não foi convidada, corajosamente, porque ela era uma pecadora, uma mulher que não era bem-vinda, mas ela sabia que Jesus estava ali, e ela, por fé, por saber quem era Jesus, ela falou: eu vou lá. Talvez aquela mulher conhecesse os fariseus, ela era da cidade, ela sabia quem eram os fariseus. Aleluia, Jesus. E ela foi lá, num ato de fé e de coragem, começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, soltou os seus cabelos para secar os pés de Jesus. Estudando um pouquinho, a gente aprende que naquela época, né, as mulheres soltarem os seus cabelos não era um ato bem visto perante a sociedade. Aleluia, Jesus. E ela ainda abre o seu frasco de perfume e unge os pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Que coisa maravilhosa. Quanto amor, quanta fé dessa mulher, quanta ousadia. Quanta vontade de adorar o nosso Deus. A Bíblia, estudando, irmãos, a gente aprende que todas as vezes que uma pessoa era convidada para ir jantar na casa de uma outra pessoa, era costume naquela época, o anfitrião, a pessoa que estava recebendo, lavar os pés de quem chegava.
né? Naquela época não existia carro, as pessoas andavam a pé, inclusive Jesus e seus discípulos. A gente aprende que era costume da época lavar os pés, né, secar os pés com uma toalha e ungir, né, com um óleo. Tudo isso para dizer: você é bem-vindo, entra na minha casa. Mas os fariseus não fizeram isso com Jesus, amém? Na verdade, talvez eles quisessem envergonhar Jesus, mas aprove a Deus levar aquela mulher naquele lugar para honrar o seu filho. Aleluia, Jesus. E eu gosto, irmãos, aqui quero compartilhar uma coisa com vocês. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que não há beleza em Jesus, amém? Imagina como eram os pés de Jesus. Eu já imaginei Jesus muito lindo, aquele galã. Hoje eu imagino Jesus não mais um homem com tanta beleza como quando a gente vê nos quadros, mas eu imagino um homem de uma fala que, quando ele falava, chamava a atenção das pessoas. Um homem de um olhar diferente, um homem que nos dias de hoje nós diríamos que tinha carisma, porque ele arrastava multidões, amém? E essa mulher foi lá, venceu seu medo, venceu sua vergonha, venceu suas limitações, venceu suas culpas e foi lá adorar o Senhor Jesus. Acompanha comigo no versículo 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor, Jesus disse para Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até os pecados perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Aleluia, Jesus. E aqui nesse texto, irmãos, eu quero pensar com vocês 3 coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. O tema da nossa mensagem é transformados pela fé. Eu entendo aqui que essa mulher, ela foi transformada, amém? Por um encontro que ela teve com Jesus, por uma atitude, por uma ação de fé. O primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é: a fé nos dá uma nova identidade, amém? Não importa quem nós somos, não importa o que nós fizemos, não importa o que falam sobre nós, não importa, irmãos, nada. Aleluia, Jesus. Essa mulher, ela era uma pecadora, amém? Ela era uma mulher que não era bem vista. Alguns estudos dizem que essa mulher era uma prostituta e que aquele vaso de alabastro, aquele cordão que ela usava, que ela usou para ungir os pés de Jesus, era um cordão que, quando ela, antes de conhecer Jesus, ela usava para atrair a atenção dos homens, porque era perfumado. Aleluia, Jesus. Mas quando ela conheceu
conheceu Jesus, quando nós conhecemos Jesus, tudo se faz novo. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus. E foi assim que aconteceu com essa mulher. Aleluia, Jesus. Ela deixou de ser uma pecadora. Ela deixou de ser uma mulher mal vista e passou a achar graça nos olhos de Jesus. Ela passou a ser uma adoradora, irmãos. Ela passou a ser uma mulher de fé, que já não olhava mais para as circunstâncias, para aquilo que os outros diziam dela, para aquilo que as pessoas pensavam dela, mas ela sabia quem era Jesus. Aleluia, Pai. E usou tudo que tinha, suas lágrimas, seus cabelos, o seu perfume, a sua fé, a sua coragem para honrar o Mestre. Amém? Eu quero trazer para nós nessa noite esse jantar como sendo um culto. Amém? Quantas vezes a gente vem para um culto, Jesus está aqui, porque a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor, ali Ele estaria. Quantas vezes Jesus está em nosso meio e nós não adoramos a Jesus? Quantas vezes Jesus está em nosso meio e nós não temos a atitude que essa mulher teve? Quantas vezes nós estamos nesse lugar e nós não deixamos para trás a circunstância, o que dizem sobre nós, o que nós estamos vivendo e pensamos só em Jesus. Jesus está aqui, Jesus está aqui, o louvor está tocando. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores, então eu vou adorar, então eu vou entregar o meu melhor, então eu vou erguer as minhas mãos, então eu vou usar a minha voz, então eu vou chorar. Quantas vezes nós nos prendemos, igreja? Aleluia, Jesus. Mas o Senhor quer nos transformar, amém? Aleluia, Jesus. Eu quero ler com vocês Gálatas 3:26. Aleluia, Jesus. Essa mulher passou de pecadora a adoradora. Essa mulher passou de criatura a filha. Aleluia, Jesus. Gálatas 3:26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Por isso eu digo que a fé nos dá uma nova identidade. Amém? A fé nos torna filhos por adoção. A fé nos permite sermos cordeiros com Cristo. Aleluia, Jesus. E isso aconteceu na vida dessa mulher pecadora, como eu, como você, mas que não perdeu a oportunidade de se prostrar, de adorar. Sabe, ali só Deus e o Espírito Santo sabe o que aquelas lágrimas diziam. Cada lágrima que caiu, Jesus sabia o que significava, porque aquela mulher chorava. Aleluia, Jesus. A segunda coisa que eu quero pensar com vocês é: a fé nos dá compreensão do verdadeiro amor. Aleluia, Jesus. Ali no versículo 42, Jesus faz a pergunta para o fariseu e diz assim: que 2 homens deviam um certo valor e não tinham como pagar. Aleluia, Jesus. E o que mais vai amar é aquele que mais foi perdoado. No versículo 47 ele diz assim, ó: por isso te digo, dizendo para a mulher, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Aquela mulher sabia antes, porque que ela fez todo aquele, lavou os pés de Jesus, chorou, ela sabia o tanto que ela tinha sido perdoada, igreja. Por isso ela amou tanto Jesus. Os fariseus não sabiam, os fariseus não sabiam que Jesus podia perdoá-los, podia livrá-los, podia mudar a história de vida deles. Mas aquela mulher sabia, por isso ela se rendeu. E isso aconteceu comigo e com você. Nós não podíamos pagar a dívida do nosso pecado, nós não poderíamos pagar. Ainda que fôssemos bem-sucedidos, ainda que fôssemos muito ricos, não poderíamos pagar. O preço foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. O preço foi pago pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Por isso devemos amar ao Senhor. Coloca para mim, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coloca para mim 1 João 4,19. A Bíblia diz assim, ó: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, se entregando, saindo do seu trono de glória, vindo para essa terra, sofrendo perseguição desde o ventre. Às vezes eu sempre costumo dizer que a gente fala assim: mas a minha vida é difícil, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. Irmãos,
Quando Maria disse, estou grávida, começou a perseguição. Jesus ainda estava no ventre e ele já começou a ser perseguido. José já teve que ir para o Egito, foi para um lado, foi para o outro. Quando ganhou, foge de novo. Todo o tempo que Jesus esteve nessa terra, ele foi perseguido, mas nem por isso ele desistiu. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Aleluia, Jesus. Por isso, igreja, eu digo que a fé, ela nos dá a compreensão do verdadeiro amor. Porque é sentando para ouvir sobre Jesus que o nosso coração vai se enchendo dele, que nós vamos tendo conhecimento do que ele fez. E então nós passamos a amar ao Senhor, e então nós passamos a mudar o nosso modo de vida, de vestir, de falar. E então nós passamos a dizimar e ofertar. E então nós passamos a servir. E então nós nos esforçamos para cumprir os mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, porque nós entendemos o que o Senhor Jesus fez por nós. A fé nos dá a compreensão do verdadeiro amor. A fé em Jesus, a fé em Deus. A Bíblia diz que pela fé nós cremos que tudo que existe foi feito pela palavra de Deus. Pela fé, se nós sentarmos numa cadeira numa escola, vão nos ensinar outras coisas sobre como o mundo foi criado, como nós surgimos. Mas pela fé nós cremos que Deus ordenou e as coisas passaram a existir. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E a terceira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é: a fé nos dá a paz. Amém? Aleluia, Jesus. Como nós vivemos um mundo de tanta tribulação psicológica, irmãos, acho que o que mais nos aflige nesses dias é o nosso pensar, se nós vamos conseguir, se nós não vamos, se vai dar certo, se não vai, os nossos filhos, a nossa casa, o mundo gritando para nós que temos que ser de uma forma, que os nossos filhos têm que ser criados de uma forma, enfim, tudo isso nos amedronta. Aleluia, Jesus. Aquela pecadora, depois de buscar Jesus e se render a Ele, recebeu perdão dos seus pecados. Aleluia, Jesus. Aquela mulher, aleluia, Jesus, ela venceu os seus medos. Quando nós agimos por fé, igreja, nós somos libertos de muitas coisas. Aleluia, Jesus. Enquanto eu ministrava essa palavra, eu me lembrei de uma coisa que antes ainda, né, do nego conhecer Jesus, de nós servirmos ao Senhor juntos, por fé, eu fiz inúmeros, todo tipo de propósito que você pensar eu fiz, irmãos. Eu deixei de usar calça, eu parei de pintar o cabelo, deixei o cabelo crescer. E naquela época as 3 crianças eram pequenas e nós só tínhamos uma bicicleta. E eu andava de saia com as 3 meninas na bicicleta, 2 na garupa e uma na cadeirinha. Aleluia, Jesus. E, enfim, e a gente vai querendo mais de Jesus, e você começa a agir por fé, e você começa a sentir a presença, e você fala, eu quero mais, e você vai fazendo mais. E um dia eu encontrei uma pessoa, deixei de sair, mudei os meus costumes, né? Passei a me adequar àquilo que a palavra diz que é certo. E um dia uma pessoa chegou em mim e disse assim, olha, você vai perder o seu marido é novo, homem novo, né? O nego trabalhava em Cuiabá naquela época. Você fica aí só com Bíblia, usando essa saia. Agora você só usa saia, esse cabelão. Aleluia, Jesus. E aquilo me causou medo. Eu falei, mas meu Deus, mas eu tinha fé. Eu conhecia Jesus como essa mulher. Um dia eu tive um encontro com o Senhor e eu falei, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, Jesus. E eu criei no Senhor. E eu continuei perseverando. Aleluia, Jesus. E eu não perdi o meu esposo. Eu posso dizer para você que muito antes do nego aceitar Jesus, o nosso casamento só melhorou a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida, que Jesus entrou na nossa casa. Aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para você com isso que quando nós agimos por fé, como aquela mulher agiu, aquela mulher, aleluia, Jesus, ela foi curada dos seus traumas, igreja. Eu fico imaginando que, aleluia, Jesus, depois que aquela mulher saiu daquele local, depois que Jesus disse para ela assim, ó, aleluia, Jesus disse no 48, os teus pecados te são perdoados, aleluia, Jesus. E no 50 ele diz assim, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
A fé daquela mulher salvou ela de todas as coisas. A fé daquela mulher salvou ela dos complexos dela, da culpa, do medo. Talvez quando aquela mulher andasse pelas ruas, as pessoas apontassem ela e falavam: ó, lá vai fulana, né? Mas depois que ela se prostrou, aleluia, Jesus, depois que ela, né, se rendeu ao Senhor, depois que ela honrou ao Senhor, eu acredito que aquela mulher andou de cabeça alta, sabendo quem ela era em Jesus, sabendo que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, Jesus, eu acredito que aquela mulher, aleluia, Jesus, foi curada dos seus medos, dos seus traumas, dos seus complexos, enfim, aquela mulher, ela viveu uma vida de paz, amém? Ela não mudou a realidade dela, ela voltou para a mesma casa, para o mesmo, né, enfim, mas ela sabia quem ela era. Quando nós temos Jesus, nós temos paz, igreja, porque nós não nos baseamos no que as pessoas falam, naquilo que o mundo diz, nós nos baseamos na Bíblia. A Bíblia é o nosso porto seguro, a Bíblia nos diz quem nós somos. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso eu digo que aquela mulher, ela encontrou paz. Coloca para mim Efésios 6,16. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz assim, ó: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? A Bíblia diz que o inimigo da nossa alma está ao nosso derredor, bramando, né, lançando esses dardos inflamados para nos trazer tristeza, angústia, depressão. Sabe aquele dia que a gente fica ruim, parece que você perde a paciência, o sangue esquenta e nada tá bom? Aleluia, Jesus. Vamos usar o escudo da fé, amém? Vamos usar e apagar esses dardos, essas setas inflamadas do maligno. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E para mim encerrar, aleluia, Jesus, eu entendo aqui, meus irmãos, que fé e ação andam juntos, amém? É impossível alguém que diz eu tenho fé e não se mova de alguma forma. Essa mulher teve uma ação, a ação de adorar o Senhor, a ação de ir até onde o Pai estava, onde Jesus estava. Nós temos que nos mover. A nossa fé, a fé, ela nos impulsiona, irmãos, a adorar, a dar um glória a Deus, um aleluia. Não importa quem está à nossa esquerda, à nossa direita. Aleluia, Jesus. E para encerrar, aleluia, Jesus, em 1 João, coloca para mim, fazendo favor. 1 João 5, né, versículo 4, a Bíblia diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, Jesus. Em 1 João 5,5 diz assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vamos vencer, igreja, nós já vencemos, amém? Porque nós temos fé, amém? Você crê nisso?